Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo. Estou aqui para falar sobre o mapa cabalístico, sobre o Moreno Declan Rosa, ao qual eu já conheço há muitos anos, estudo com ele a Torá, a Instrução do Eterno com ele também. Eu e um bom grupo de pessoas, né? É uma pessoa séria, pessoa simples, voltada para o estudo eterno, né? Dia e noite, ou noite e dia, ok? E a Torá é a instrução do Eterno, a instrução do Eterno dado há muito, muito tempo, e que os seres humanos, assim como nós aqui, precisamos disso para que nós tenhamos uma vida gratificante com sentido. E o mapa cabalístico consiste nisso, em descobrir a configuração de sua alma, né, desde sua saída, sua origem, até a chegada aqui nesse mundo físico, aonde que a gente vai descobrir a árvore da vida também, as suas emanações, seus sentidos, a gente vai descobrir o porquê, nós vamos ter um norte, você vai ter um norte de sua vida. Então, um estudo científico altamente seguro, tá? E eu tive muita felicidade, muita gratificação em fazer esse mapa cabalístico, onde que você consegue consertar vários aspectos da sua vida e assim também consertar com outras pessoas, né? Então, eu indico esse mapa cabalístico. Agora sim. Yaakov cozinhou uma panela. O Rabi Shimon Bar Yochai discorre sobre o caráter de Yaakov e o fato que Esav desprezava seu direito à primogenitura. A Torá nos diz que Tzarraque concedeu inúmeras bênçãos a seu filho Yaakov enquanto pensava que era Esav. Embora Tzarraque não conhecesse o lado mal de Esav, isso foi para preservar a pureza da sua bênção de Yaakov. No entanto, Yaakov sabia sobre Esav e ele lidou com seu irmão de uma maneira que lhe permitiu evitar a contaminação. A discussão também descreve a maneira pela qual Yaakov incorporou o julgamento, a misericórdia e a sutileza. A relevância. Apesar da sua natureza altamente espiritual, Yaakov era astuto o suficiente para receber de seu pai, pois ele estava plenamente ciente do inimigo que enfrentava em seu irmão Esav, e é o lado sombrio da nossa natureza, é astuto e manhoso, enganando-nos infinitamente para fazer escolhas erradas. Devemos ser tão astutos e inteligentes quanto a nossa inclinação do mal. Se permanecermos passivos e complacentes, os nossos traços negativos nos controlarão. Invocar a astúcia de Yaakov através das influências espirituais dessa passagem. Nos impregna, de poder intelectual hábil e habilidade para enganar o outro lado. Pois bem, a gente, lógico, não vai seguir aqui sem antes fazer algumas inserções muito interessantes. Muitas vezes acaba não entendendo muito bem as coisas, né? O processo inicial é aquele que a gente vê que o lado negativo ele ataca o cérebro esquerdo, que na verdade é Rava, que é o desejo de recepção. Rava também é tida como um subconsciente, ou seja, ninguém sabe porque gosta de uma cor ou de um gosto mais do que o outro, ou até
Tem pessoas que não vão com a maioria, não gostam de chocolate, enfim, outras tendem mais o amargo, outros ao doce, enfim, são vários tipos de questões que nós não entendemos basicamente de onde vem. E tudo isso é o que forma o sistema, né, da biologia, do entendimento do cérebro, da nuance. Por que que isso acontece é bem complexo de se falar, de se dizer o porquê. Mas a ideia aqui é que o Zohar em si, a Torá, é um livro para a alma. Então, quando o Shimon Bar Yochai ele está falando aqui de Yaakov, ele está trazendo essa questão referente a Yaakov e a Esav, ele está falando exatamente também de um lado direito e de um lado esquerdo. É lógico que o lado direito e esquerdo ele existe em vários âmbitos, ou seja, em vários níveis. E o Esav, ele desprezava o seu direito de primogenitura. Isso a gente também sabe, porque ele fala assim, se eu vou morrer neste mundo, para que eu quero primogenitura? Ou seja, se for preciso eu me sacrificar pela Torá, o que e os meus direitos aqui nesse mundo? Eu não morrerei por essa Torá. Eu não serei como Yaakov, porque todos os meus sonhos são nesse mundo. Para que eu... Muitas pessoas chegam a amaldiçoar o dia que nasceu, dizendo, eu não pedi para nascer, nem para existir, estou aqui, etc. Enfim, só que pediu, né? E aí, a Torá vai nos dizer que concedeu inúmeras bênçãos ao seu filho Jacob. Tá vendo? Então, aqui também a gente tem uma conotação bem profunda. Veja, muitas vezes a gente tem que ter a habilidade para enganar, não é? Por quê? As bênçãos que Jacob recebeu foi quando ele enganou Yitzhak. E Yitzhak, de um certo nível, é o nome Elohim, ou Elohim, como nós chamamos, definido por Marte e por julgamentos. Por outro lado, para enganar Yitzhak, o Yaakov, que era a alma, tinha que se vestir com o corpo. Ou seja, o pelo, né, que ele tocou lá de Esav, a Gevurá, a gente vê toda essa Gevurá estabelecida no mundo. Ao mesmo tempo que ele não tinha a voz de, ou seja, a voz de Esav, que o pai dele falou, olha, sua voz, o corpo, a mão, os braços são de Esav, mas a voz não é. Ou seja, a voz da Torá é diferente. A voz da Torá é diferente. Mas, de contrapartida, se você para observar isso, Esav estendeu, Jacó estendeu a mão, ou seja, é o corpo e a alma, e a gente pode colocar aqui, através da religião, ela retira tudo que era da Cabala, tudo que era dos sábios da Torá para ensinar, para ter estivais. Imagina se a gente hoje tem um Brasil cheio de estivais ensinando a Cabalá em cada ambiente, e não tivesse o atrapalhamento da idolatria que confunde a cabeça das pessoas, fazendo as pessoas terem ojeriza, odiar, acharem horrível a Torá. Porque o que eles falam? Não, aquela Torá lá, aquele Deus, ele é muito duro. Nós estamos na época da graça. Aí o que ele fala aqui? Olha, no texto ele fala assim, ó, Rava foi enganada por esse sistema. Porque quando você olha por fora, o sistema ele brilha, é maravilhoso. Veja, a Torá ela foi escrita nesse âmbito físico, para que tivesse o Zohar Kadosh para tirar os segredos da Torá. Por quê? Nesse caso do Tehillim 109, está falando contra os tribunais celestes, que vivem acusando os cabalistas e criando problema para os cabalistas, como a gente vai ver, que também é uma solução divina. A gente tem que ver um monte de questões hoje nessa aula para destruir os cabalistas. Eu vou falar para vocês sem medo de errar nenhum. Se destruírem os cabalistas sérios, esse mundo não existirá mais.
E aí eu paro para me perguntar qual é a validade, o valor que um cabalista tem. Mesmo que ele tenha sido roubado, que ele tenha ficado todo arrebentado com essa história toda, ele se mantém de pé. Porque o justo cai 7 vezes e se levanta. O interesse dele não é ver a Kabbalah crescer, é ver as pessoas aprenderem. Sabe que mesmo quando a coisa é oferecida de forma possível, gratuitamente, porque também a gente não pode esquecer que existem pessoas que mantêm essa escola de pé. Se não fosse esses irmãos que mantêm essa escola de pé, seria impossível pela atual conjectura que nós vivemos. Não tinha como. Mas também não teria como as casas de idolatria estarem de pé se lá não se doasse muito mais para eles pegassem tudo. Porque você vê que eles usam o que? A Torá. Eles usam Esav. E aí qual é a argumentação? É essa de que Jacó era o traidor, que Jacó era o enganador, que Davi era adúltero, sendo enganado pelo mal. Davi tomou a primogenitura de Esav. Veja, como se o eterno é doação e se o eterno é amor, que vocês nem imaginam, quer dizer, não sei também, né? Mas eu também não imagino, porque eu sei que é. Eu sei, eu conheço, eu sei que é um amor tão constrangedor que não dá para explicar com palavras. Nele não tem sombra de variação. Ele não pode ser mal, bom, mudar, como na criação da letra Beit. Como pode um Terlim assim existir? Tem que se entender os segredos do Terlim. Mas um mau entendimento ativa Esav rapidinho em vários fatores. Quando nós pegamos a Torá e o Zohar, através das suas explicações mais profundas, a gente está falando de alma. A gente não está falando de religião. A gente está falando de um conhecimento rico dentro da alma e da conexão com o amor maior e com o tesouro maior, que é o santo e bendito seja ele. Incomparável, inestimável, doador, melhor amigo, melhor rei, melhor senhor de todos os senhores. Agora, como se nele não há um pingo de ódio, ele é mais do que o amor, mais do que o perdão, tanto é que ele continua criando o mundo constantemente. Aquilo que os seus desafetos, e a gente precisa prestar atenção, fazem, ele dá tempo para se restaurar. Talvez até mais anos e menos problemas que ele dá para o justo. E é aqui que nós devemos entender. Nem sempre, quando nós quebramos a Torá e deixamos de ser atacado, é algo favorável. Porque a ideia, quando a gente... a própria reencarnações do rei Shílomo, que foram 4, é porque ele achava que os pequenos detalhes da Torá não valiam mais para ele. Então ele queria, como ele era muito sábio nesse nível peixa, ele achava que tinha coisas que ele não precisava mais fazer, ele já tinha alcançado. Houveram alguns sábios que descartaram as necudotes, que são esses pequenos pontos, que são a alma das letras, e estudaram profundamente a Torá e tiveram que voltar para retificar porque descartaram as necudotes. Outros sábios não entenderam
que não podiam ficar devendo, mesmo quando acidentalmente um sábio deixa uma pousada devendo 7 centavos. Ele morre, ele é chamado pelos céus, e ele então, no tribunal celeste, ele fica desesperado porque esses 7 centavos faria ele reencarnar novamente. Parece aí 7 sefirotes, num sentido. Estalagem tem a ver com a Sitra Hará, que tem a ver com a esposa de Josué, que casou com ele, aquele que estava lá. Eu sou ruim de nome, não vou lembrar aqui agora, depois eu lembro. Se alguém lembrar, pode falar para mim. Então, era o lado negativo, a falsa Shekhinah. A ideia que se tem, e aí diz que é uma casca de alho para você sair do monoteísmo para entrar na idolatria. No final, a somatória, podemos colocar assim, da fórmula matemática, se produz vida ou morte para si mesmo e para o outro, é o diferencial de todo consciente. Se no final você faz uma reza dessa desejando o mal do outro, ou se você lê a Torá literal, onde a ideia é o extermínio do inimigo humano, quando a Torá nunca falou disso. E a gente pode falar assim, poxa, mas não, a Torá tinha o Zohar Kadosh e o homem não estava preparado para ter o Zohar Kadosh, porque se eles tivessem o Zohar Kadosh, por isso que era oral, e depois teve que ser escrito para não acabar de ser destruído, eles já teriam misturado tanto, e misturaram, conceitos, porque quem escreveu o Novo Testamento, com certeza, teve algumas nuances, ali 200 anos depois do fato, assim como todas as construções foram feitas do Zohar Kadosh. Veja, é uma casca de alho, uma pequena casca de alho, que é Esaú. Ou seja, Jacó também pode ser chamado da Torá e etc., porque está em Tiferet, a Torá escrita, tem um monte de nuances aí. Ela foi descaracterizada, como a gente viu na aula de manhã. Jacó se vestiu de Esaú e o que acontece? Parece que dentro da idolatria é onde se encontra o Eterno. Porque existe a falsa Shekhinah. Capturaram uma Shekhinah, tem toda uma explicação para isso, para os seus desejos impróprios. Porque no final, quando você pega essas religiões, a gente teve o cristianismo, tivemos o islamismo tomou o poder durante 1.400 anos em boa parte do mundo. Houveram guerras entre cristãos e judeus, e houveram muitas mortes, muita maldade. Vocês não imaginam, como Vlad o Empalador, depois veio Gengis Khan com os mongóis, também destruíram Israel, e a coisa foi muito séria na história. Mas as mortes, elas não se davam somente por matar o outro, não, tinham que empalar. Então pegava uma madeira grossa, enfiava no reto de uma pessoa e tinham que chegar e atravessar todo o sistema intestinal da pessoa sem pegar nenhum órgão vital. Para que a pessoa ficasse ali pendurada, morrendo pouco a pouco, o que demorava de 2 a 3 dias, sem água e sem comida, e isso era para causar um grande assustamento nas outras pessoas. Isso foi feito por Vlad, que era cristão, que lutava contra o Maomé II, se não me falha a memória.
Os próprios muçulmanos ficaram horrorizados quando viram um monte de pessoas, inclusive muitos muçulmanos, e povoados inteiros pendurados. Por isso que surgiu essa ideia de vampirismo, etc. Enfim. No final, você vê que a religião, a idolatria, ela deseja destruir o outro. Nós, cabalistas, se não conseguimos amar o outro, temos que nos obrigar a amar o outro. Porque, por vezes, na verdade, nós temos vontade de estrangular, bater, xingar. Esse é o nosso mal. Controlá-lo e colocá-lo sobre o julgamento divino, percebendo que a situação em si não é tudo corriqueiro, não é tudo que tenha que acontecer, que cada nuance faz parte do meu ticum e dos meus controles emocionais e espirituais, do que eu entendo da divindade e do que a divindade representa para mim. Essa disparidade entre direita e esquerda é que tem toda a diferença. Porque, no final de tudo, mesmo o lado negativo recebe a sua essência de uma fonte só, o Boré. Você percebe que nós podemos estar todos nós em um campo, num campo, ou num parque aí, na cidade, sentados, enquanto uns falam sobre amor e Torá e o sentem, que é o mais importante, outros estão falando em guerra, em dar golpes, ou em governo tal, ou, quer dizer, maximizando mais ódio dentro das pessoas e não reconhece que tudo está na mão do Boré e às vezes deixa até de viver. Isso é no sentido plural da vida, ou às vezes até no sentido ali mais singular do seu próprio eu, ou na singularidade das pessoas que te cercam, que fazem parte da sua vida, você vive com essas meninas. E, na verdade, o nosso ego ele é tão forte, nosso exave, que nós queremos ser o centro da atenção. É isso que é o problema de tudo. Nós achamos que o sol nasceu hoje por causa de nós. Nós achamos que tudo que está acontecendo agora está acontecendo por causa de nós. Descartamos todas as outras coisas. É natural, porque somos uma unidade. Mas devemos lutar contra isso. O Eterno está trabalhando por um conjunto de pessoas, por toda a humanidade, por Israel. Aqueles que ainda estão presos no Egito, que são os escravos do ego. É isso que tudo isso está falando. Na verdade, é lógico que existe. Lógico que existe forças espirituais ligadas a essas coisas, idolatria. Aí quando a gente está falando aqui, veja, brilha por fora, porque não é possível que o cristianismo não tenha um brilho externo, pois todas as pessoas se apegaram a ele. Os seus servos, os servos de Esav, idólatras, eles trabalharam pesadamente para que o cristianismo fosse o que é hoje no mundo. Usaram a força de Esav, que era uma força militar, e era para defender Yaakov. Ou seja, era para todas as estivotes, todos os locais que tem a Torá, serem defendidas pelo corpo. O corpo decidiu agora pegar a Torá e botar a Torá toda para o corpo. E quando faziam contatos espirituais, porque os feiticeiros também o fazem, era para receber para si mesmo. Essa era a ideia. E as bênçãos eram sempre no nível financeiro. E assim a coisa foi se espalhando, criando várias e várias curtos-circuitos na alma humana. Porque se uma alma humana começa lá atrás e vem gerações e gerações nascendo numa família cristã,
cada vez mais ele vai ficando encharcado em idolatria. Quanto mais ele sai da idolatria, quer dizer, nas próximas reencarnações, a Shem permita, ele vai nascer mais limpo da idolatria. Quem sabe nascer, se nós trabalharmos bem, numa família cabalista. Porque se nós hoje temos um grupo de cabalistas, nós não estamos aqui por nós mesmos. Aí já começa o trabalho como Exave. Nós não somos o centro de tudo. Nós estamos aqui para um dia alguém chegar, perguntar e a gente poder oferecer que existe uma solução. Nem que a gente tenha que trazer a pessoa em Lolishimar. Ah, tá doente? Vamos lá. Nosso grupo reza, vamos pedir uma Moré para rezar, vamos fazer o quê? É assim que funcionam as coisas aqui nesse mundo. Ninguém vai trabalhar de graça. Infelizmente, essa é a verdade. Se não tiver um oferecimento de alguma coisa, a pessoa não vem. Com o tempo, ela então, isso está no Zohar que eu estou falando aqui, isso não é uma invenção. Com o tempo, então ela começa a estudar, e se Hashem quiser e desejar, aquele âmbito mais egóico da pessoa, ele começa a ser atropelado pelo amor. Ou seja, o que é melhor para mim? Muito dinheiro, muitas lojas, muita riqueza ou a presença do divino? É melhor para mim estar estudando a Torá, como condiz, a todo cabalista, ou trabalhando para ajudar na Torá, para alguma coisa eu tirar disso tudo, porque a verdadeira essência ela é feita por Esaú e Jacó. Quando você vai para o livro de Daniel, se não me engano, no capítulo 5, está escrito lá, naquele dia, 2 reis reinarão. Os nossos sábios falam que esses 2 reis são Jacob e Esaú. E a gente para colocar um ponto de interrogação, mas como assim? Diz que o corpo será retificado, que é a representação de Esaú. E aí a alma também retificada com o corpo é onde haverá, então, a ressurreição para um novo treinamento de 1000 anos, é o que diz, onde 1000 anos, imagine isso, onde essas pessoas que ressuscitarem terão que se depurar. A construção naquele momento, ela será feita ao contrário. Primeiro diz que os ossos voltarão, quer dizer, o osso está no nível de pó, eles voltarão. Depois vem os nervos, as veias, e assim ao contrário do que acontece no nascimento. Uma célula entra, espermatozoide, e ali vão criando órgãos, etc. Primeiro dos órgãos é o cérebro, está no lugar do coração, depois sobe para a cabeça, e aí vai se desenvolvendo, enfim. Vai ser o contrário. A coisa é muito interessante, porque as questões dessa formatação espiritual, desse acreditar, e às vezes até não acreditar, porque é não acreditando que você começa a rezar seriamente o Eterno e falar, olha, eu não acredito, eu quero acreditar. Do que o Moré está falando aí? Porque a maioria das nossas perguntas em relação ao Boré é porque nós não o conhecemos pessoalmente. Nós o estamos conhecendo através de argumentações psicológicas e graus de estudos que é o Rorimá, não está conhecendo por O Hassadim, não tem intimidade com o Boré. Não sabe nem imagina que ele é amor. Não sabe nem imagina porque não viu, não sentiu e não sabe o que é isso. Fala da boca para fora. Baruch Hashem, que nós temos sábios de Torá, que tem a conexão com o Boré e pode passar a sensação para a sua alma sentir o que é isso.
Muitos acham que é só estudo. Muitos acham que é só ter um templo bonito. Muitos acham um monte de coisa. Mas tem que ter uma experiência pessoal, verdadeira. Senão não vai entender nada. E é isso que a Cabala vem priorizar. Só que existe uma casca de alho, né, que divide entre a idolatria, a verdadeira Shekhinah e a falsa Shekhinah. Ou seja, nós temos que pegar aquela fórmula que eu disse inicialmente e fazer os cálculos. Às vezes, veja só, 26, 2 mais 6, 4 mais 4, ou perdão, 2 mais 6, né? Dá 8, etc. Enfim, é um tetagrama, mas também eu tenho um 26 negativo. Ih, Morel, viu? 26, o tetagrama, é positivo ou negativo? Vai depender da sua essência. Vai depender do que você está procurando no tetagrama. Uma conexão com o eterno, ou toda vez que você tem uma visão, ao invés de desejar algo espiritual, você deseja algo material. É isso que depende tudo. O quanto você ama vamos colocar uma pessoa para estar perto dela, o quanto é enjoativo, o quanto você se distrai com as coisas em relação a essa pessoa, o quanto você dá atenção, porque quando a gente ama, a gente faz tudo por aquela pessoa, em todos os sentidos. Carinho, alimentação, né? O homem fazendo o seu papel, a mulher fazendo o papel dela, se importar com a roupa, se importa se o cabelo está despenteado, são pequenos detalhes. Não deixa ninguém falar mal, às vezes é o contrário, né? O marido vai falar mal da esposa e a esposa vai falar para o outro do marido. Isso não é amor. E dentro de casa, que é o local mais particular, onde as pessoas deveriam falar que você é uma boa pessoa, é onde se fala mais mal de você. Porque o papai é isso, a mamãe é aquilo, vovó é legal, mas é assim. Às vezes a vovó não entende, o vovô, o papai, que eu não quero ainda. Minha alma não pede ainda por essa Torá. Não é o momento. Mas papai, mamãe, vovó quer me forçar no meu caminhar. Quer dizer, eu acho que isso é um pouco de idolatria, porque o Boré quiser, meu querido e minha querida, ninguém impede. Ninguém impede. Mas essa questão do conhecer o mundo espiritual, de você não ter mais medo, porque você chega à conclusão, olha, o eterno vai até aqui, daqui para lá não vai passar. E de lá para cá também não vai voltar. Está tudo na mão dele, eu vou confiar. Mas eu não posso confiar até o momento que as coisas vão dar errado. Ah, deu errado, então tem alguma coisa errada, porque eu tenho certeza do que eu estou fazendo, mas muitas vezes, quando nós somos confrontados pelo Boré, o que acontece? Lá na frente você bota a mão na cabeça assim, você fala, poxa, quantas vezes, gente? Eu achava que uma coisa ia dar errado e ficava preocupado com aquilo. Depois não era nada daquilo, eu olhava para o céu, falei, eu te julguei errado. Eu te julguei errado. Você não imagina quantas pessoas vão falar isso do outro lado. Porque ele não erra. Nele não tem sombra de variação. Mas nós, o conjunto da humanidade, nós temos sombras de variações. Porque toda hora nós estamos temperados, destemperados, ou aqui, ou ali, ou com pensamento lá, ou com pensamento cá. É uma luta contra o desejo de recepção, a vontade de brigar ali, porque isso está acontecendo, e agora o que eu vou fazer? Quando as pessoas deveriam fazer o seguinte, descanse. Isso mesmo. Se vocês conhecessem a presença divina, eu digo para vocês que vocês se jogariam, metaforicamente, gente, de um penhasco, é só uma metáfora, sem olhar nem para trás.
Não precisava se preocupar em ter asa. Porque, metaforicamente, ele não te deixará cair. Ainda que pareça que durante a queda, ao se aproximar ao solo, o impacto é verdadeiro que vai acontecer. As leis da natureza agem, mas imagine quando você faltar, talvez, milímetros, ou talvez micronésimos de milímetros. Eu falando aqui, inventando aqui, talvez seja isso. Uma célula, ou talvez algo menor ainda, quakes, para você bater no solo. Ele estará lá. E se você acredita nele, só acontecerá a queda até o momento de chegar perto do solo. E era o susto que você tinha que passar. Essa é a matemática de quem acredita. Porque não abandonará pelo temor que tem dos céus e do eterno. Talvez não um temor de medo, mas um temor de saber, de conhecer, de entender, que mesmo como ou quando os nossos sábios enfrentaram suas maiores batalhas, porque eram seres humanos e são almas humanas, se mantiveram apegados na Torá. Rabi Akiva foi um deles, que ensinou a Cabalá, e quando estava para ser morto pelos romanos, já nos seus 80 e poucos anos de idade, morreu fazendo Shema. Tipo assim, se ele de repente, com a sabedoria que ele tem, falasse, vou dar uma ideia lá no César, né? Porque vai lá que o César, o Adriano, na época dele, não sei agora definir aqui, um dos Césares, eu dou uma ideia nele, falo que eu sou um cara muito inteligente, conheço muita coisa e sai dessa. Não, ele sabia que tinha algo para consertar lá de trás da Torá e etc. E foi de boa, se despedindo, ó, com as duas mãos, tchau, terra. Mas a nossa fé é muito pequena para essas coisas. Às vezes a gente não tem nem fé para deixar de comer um sorvete para fazer um shiur. Sei lá, ó, sorvete é melhor. E parece, né, quando a gente está falando aqui, a gente está falando do pessoal que vai ver na internet, gente. Eu não estou falando de vocês. Vocês são heróis. São pessoas que estudam a Torá. Mas é preciso uma pequena questão. Hashem, eu preciso te conhecer. Mas o que eu preciso mudar para te conhecer? Porque uma das coisas mais profundas da Torá é o bitu. Bitu é anulação. E foi o que o Eterno fez. Anulação é você se anular os desejos que são do corpo e se perder por eles. E aí vem o Tsitsum, ou seja, se retirar. Foi o que o Eterno fez do universo. Ele não podia estar na sua maior essência dentro do universo. Ele teve que se retirar. Ao se retirar, ele criou todo o sistema planetário que conhecemos e o que desconhecemos. E ele se mantém contraído. Ele fala assim, eu não posso invadir, porque se eu largo a minha presença aqui, tudo é consumido. Não fica nada. Nem nós, nem os astros, nem os anos, nem ninguém, acaba tudo. Isso significa que o Eterno, ele fez esse buraco nele mesmo, e ele terá que ficar assim para todo sempre. Uma ferida, podemos colocar assim, incurável. Dentro dessa ferida, desse buraco, ele só criou aquilo que ele não era. O que era antagônico a ele, que é o ser todo-poderoso, amor puro, os astros, as galáxias,
o mundo pequenininho que nós vivemos, no nosso sistema solar, independente das pessoas não conhecerem, de falarem mal dele, de falarem mal da sua Torá, ele está esperando. Está esperando pela gente também. Ele está esperando pacientemente. Todo dia um pouco de vida, vida é energia, vida é células, vidas são oxigênios, vidas são alimentações, vidas de outros seres que vão embora para nós continuarmos. Ele está com paciência. Está com paciência. Então ele criou esses dois sistemas. Para que você possa decidir Esav ou Jacó. Qual era a força que você colocava quando você era de Esav? E por que você o colocava? Agora que você está indo para Yaakov, qual é a força que você coloca? Qual é o desejo do seu coração? Isso é uma metáfora. A idolatria, que é receber para si mesmo, o desejo de recepção, está aí. Ela é negociada, ela é expansiva, ela está nos templos, ela está também nos negócios, porque todos os dias surgem novos negócios, e como você vai se dar bem? Você pode comprar moedas, se você tiver uma certa quantia, essas moedas valem tanto, mas elas não são reais, bitcoins. Enfim, tem tantas coisas. É lógico que o desejo e o ego da população geral tem que continuar sendo alimentado. E, de vez em quando, um tem que se dar bem. Porque senão as pessoas vão perceber e, de repente, ela vai falar, olha, lembra o fulano de tal? Ele investiu nisso e nisso se deu bem. E o sonho e a enganação continua a existir dentro do ser humano. Isso é exável. Ou você acha que nesse mundo existe alguém mais rico que Esav? Não existe. Quando ele vem encontrar com Jacó, Jacó ainda um pouco desorganizado, com a sua família, dividiu a família. Ó, vou botar um pessoal na frente, outro atrás. Vai que Jacó ataque um, ele vai destruir só uma parte. Todo mundo ele não vai destruir. Mandou uns presentes para Jacó. Chegando lá, abraçou Jacob, beijou no pescoço de Jacob. De Jacob não, de Esav, perdão. De Esav. Jacob foi até Esav. Os irmãos se abraçaram. O beijo no pescoço talvez seja aquela questão da Sequilá, que quando a alma foi olhar para o pescoço de Esav, havia idolatria. Então ele teria que morrer por uma sequilá, que não é bem cair e quebrar o pescoço. Os sofrimentos das próximas reencarnações ligados a essa questão. Está tudo dentro de mim. Então, ao invés de eu pedir rezas muitas vezes, Eterno, me cura disso, me cura... Não, isso não é te amar. Eu preciso aprender a te amar desesperadamente, eu tenho que conhecer, para me falar de ti com propriedade, e não com intelectualidade. Nossos sábios até recriminam pessoas que têm muita dicção. Assim, não é que a pessoa, se ela tem naturalmente, mas pessoas que procuram botar tantas coisas bonitas para falar de coisas simples. Qual é o seu desejo para o eterno? Quando você conhece a presença dele, você fala assim, não, eu só quero ficar na sua presença, porque não tem nada melhor, nada mais agradável. E espiritualmente falando, nada mais palpável. Mas você falar disso com propriedade, sabendo do que você está falando, é outra coisa. Porque mesmo que o lado negativo coloque dúvida, e ele colocará, você sabe o que você está fazendo. Você sabe onde você quer chegar, você sabe onde é a tua alma,
Mesmo nos momentos mais baixos, porque quando nós lemos Terlim, o Terlim são feitos para o nosso mundo também, para todas as almas. Nem sempre quando Davi falava, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele está falando para alguém que está andando pelo vale da morte. Quando ele fala, olha, eu preciso da tua presença, ele está falando para as pessoas que iriam precisar fazer essa reza, porque é a alma geral da humanidade. A reza certa para algo. Veja, e uma das características mais impressionantes do amor é que você nunca desconfia do seu amor. Seu filho, só se você vê com seus olhos, é capaz ainda de você falar que não é ele, ou você está incorporado, ou está com problema mental. Se você ama muito uma pessoa, você não acredita que ela poderia fazer algo com você, e você, às vezes, até tem prejuízos, porque você ama, não significa que o outro te ama. E muitas pessoas têm prejuízos com isso, porque amam. Essa é a diferença entre Jacó e Esaú. Esaú não queria perder a sua primogenitura. E continuando o texto aqui agora. Veja, venha, eis que Rabi Shimon estava sentado com os outros amigos quando Rabi Eleazar aparece. O amigo disse, é muito bonita essa palavra amigo, a Rabi Shimon, temos uma pergunta importante a fazer-lhe a respeito de Jacó e Esaú. Porque Jacob não estava disposto a dar a Esaú um pote de lentilha. Por que ele não queria dar esse pote de lentilha, a menos que ele vendesse o seu direito de primogenitura? Pô, imagina uma pessoa com fome, não é? E ele não ia dar se ele não desse a primogenitura. Além disso, Esaú disse a Issaque, seu pai, porque ele me suplantou e está estas 2 vezes. Ele fala lá. Quem falou? Esaú, Bereshit 27:36. E Jacob pode enganar Esaú? Ele pergunta assim, que história é essa? Por acaso ele pode enganar Esaú? Ele respondeu, agora você merece uma chicotada. Olha que engraçado, né? O sábio falou, olha, agora você merece uma chicotada, tá vendo? É isso aqui mesmo que o sábio fala. Agora você merece uma chicotada. Por quê? Você acreditou em Esaú, você não soube ler essa Torá, você acreditou em Esaú e mentiu sobre o Jacob, as palavras de Jacob. Você merecia aqui, olha, uma chicotada. Exatamente no sentido dos sábios, eles eram bem pesados com as suas palavras. Ó, você merece uma chicotada. A Escritura testemunha que Jacob era um homem simples. Diz aqui, Vaigedolu, Hanearim, Ve e rei Esaú. Ishi Idaat, Si, Ishi Sade, Ve Jacob, Ishi Tan, Yeshev, Elohim. Quando o menino cresceu, Esaú se tornou um caçador habilidoso, como a gente viu hoje de manhã, um homem ao ar livre. Mas Jacó se tornou um homem de gado. Né? Na verdade, aqui a palavra é Orel, né, de cabana, Orlim, um homem de cabanas. Então, e aqui tem a palavra Tam, tá vendo? Tam. Se você pega o Aleph inicial daqui, bota aqui na frente desse men e lê ao contrário, Emet. Também aqui o Aleph, também eu consigo formar a palavra Emet. O que é Emet? Aleph, a letra central, a 14ª letra Mem, e a letra final, Tav, todo o alfabeto hebraico. O Jacó, ele era um homem do alfabeto hebraico, ele era um homem verdadeiro. E o Esaú, ele estava aqui enganando as pessoas, quando argumentou que Jacó o enganou. Isso indica que ele não pode trapacear, porque ele lida com a Torá do Eterno. Além disso, está escrito, mostrarei a verdade a Jacob, Miqueias 7:20. Vamos olhar aqui, ó. Então, quando eles falam aqui, os nossos sábios, se vocês estão entendendo, se não estiverem entendendo nesse momento, vocês podem falar comigo, porque eu vou lá e vou tentar explicar melhor a palavra Emet para vocês em um outro sentido. Ele chama a gente aqui para o livro de Miqueias
7, né? Deixa eu só conferir aqui. 7:20. O último capítulo. Ele diz aqui, ó, Titem, emite. Tá vendo? A palavra emite, é a mesma que a gente viu lá. Aleph, Mem, Tav. Primeira letra, a letra central, e o Tav, ela divide o centro ali, juntamente com o Amid. As duas dividem o centro. As duas fazem exatamente a parte central do alfabeto hebraico. Leakov, Titem, Leakov, Hesed, Leavraham, Asher, Neshevá, Etá, Leavoteinu, Mimei, Kedem. Você manterá a fé, veja, eles manterá a verdade de Jacob. E manterá também Hesed, o amor de Abraão. Quem tem amor não mata ninguém. Não consegue ter essa explosão, e se a tem, ele retorna ao seu equilíbrio, ele tem que retornar, ele não pode matar. É uma mesma ordem que foi dada para Caim. Não matarás o seu irmão Abel. E aí, ó, você manterá a verdade de Jacó, a bondade, a Hesed, o que é a Sefirá, né, Hesed, de Abraham, como prometeste, ó, vocês prometeram, Asher Neshevaete, Levoteino, Mimei Kedem, como vocês prometeram sobre juramentos a nossos pais em dias passados. Ou seja, antes da vida do homem vir para esse mundo, ele era formado das letras hebraicas, ele vinha aqui, o último canal é a Lua, né, 2 vezes a Lua com ponto dentro, porque as letras duplas têm esse Dagish, Lene dentro deles, e o Num final. 850 aqui. Emite, ó, através do alfabeto hebraico, das letras hebraicas, a qual todos nós somos formados. Leakov, Tiferet, Hesed, ou seja, Tiferet e Hesed, de Abraham. Aí ele, no final, ó, conforme prometeste sobre juramento aos nossos pais. Quem são os nossos pais? São os nomes divinos chamados Abraham, Isaac e Jacob, que são nomes que estão nos mundos superiores. Essa é a promessa. Não são promessas para seres humanos, são promessas da nossa alma para o Boré. Mas nós não lembramos, porque não estudamos a Torá, não dilatamos esse entendimento dentro da nossa mente. Logo que as pessoas começam a estudar, elas começam a ver que tem alguma coisa errada. E elas começam a entender. Então, veja, agora porque agora você merece uma chicotada, porque você não descodificou essa Torá da palavra emete, do alfabeto hebraico. Você está querendo entender coisas que você ainda não entende. O Jacó, é impossível que o Eterno tenha nos enganado. E ele continua. Esta era a situação relativa a Jacó e Esaú. Mesmo antes, Esaú detestava o seu direito de primogenitura. E ele pediu a Jacó para tomar o direito de primogenitura sem pagamento. Assim está escrito: e comeu e bebeu, e levantou e seguiu o seu caminho. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Ou seja, Bereshit, ele desprezou. É o que está falando aqui. No 25, depois que ele come ali, ele levanta lá, deixa eu só ver aqui, conferir novamente, Bereshit 25, 34, deixa eu só subir um pouquinho, está aqui, ó. Está aqui, ó. Vaiakov Natem, Leesav, Lehem, Nezid. A Dashim, vai Hal, vai Shet, vai Kan, vai Ler, vai Elar. Ó, lembra daquele nome Yukan, né? Que era o Itró, o Cora, o Misraim, está aqui.
vai bens, Esav et Rabecorá. Então, Jacó, então, deu a Esav pão ensopado e lentilha. Ele comeu e bebeu e foi embora. Assim, ele rejeitou a sua primogenitura. Está vendo aqui, ó, Becorá, a palavra Becorá. Rabecorá é primogênito, tem um rei inicial, um artigo, e no final tem um outro rei. Ou seja, desprezou Biná e desprezou Malhut. Desprezou as duas Torás, né? Porque no meio aqui a palavra Becorá, ó, é 22 letras hebraicas. Se você pega essa palavra primogenitura, 222, tá vendo? Exatamente. Lógico que se você... a gente tem um palíndromo aqui, 222, se você vai para a direita, você tem 220. Da esquerda, ali de trás para frente, ou da frente para trás, 222, um palíndromo. Que coisa bonita. Mas se você pega as pontas, inicialmente aqui, ó, a bênção do Aleph Tav, é aquilo que a gente falou da palavra Emet, porque o Aleph até o Tav conta todas as letras hebraicas. E você pode ainda olhar aqui de um rei ao outro, aí você tem 232. Quer dizer, se eu leio de qualquer lado para qualquer lado, o início do início, o fim continua um palíndromo. Letra Beit e 32 caminhos de Kabbalah. Sabe-se lá mais o que a gente pode extrair da Torá, não é? Era isso que ele estava falando. Não era o fato de ser primogênito, veja. Então, sobre o versículo, Yaakov cozinhou uma panela, e Esav veio do campo e estava desmaiado, o Rabi Eleazar explicou que Yaakov cozinhou refere-se ao luto por Abraham, ele tinha morrido, e que havia morrido naquele dia. E Yaakov cozinhou as lentilhas redondas, que não tem boca. O que é boca? Malhut, não tem boca. Isso alude aos enlutados, tá vendo? Pessoas que estão chorando pelas almas que foram. Por exemplo, quando Sara morre, diz lá no texto que ele chorou por Sara, e tem um capítulo pequenininho na palavra chorar, que mostra que ele chorou pouco. Quer dizer, o corpo morreu, mas a alma estava plena, estava cheia de Torá, então ele chorou pouco, ele não ficou voltando para casa, que ele amava a família, que era todo o universo dele, não que a gente não deva amar as pessoas, mas ele tinha um amor maior, algo que ele desejava mais, que era Devekut, Suninha Sheinah. Veja, então, que estão na boca, ele pergunta, mas o que deveria ter sido escrito? Yitzhak cozinhou uma panela, já que ele não, né? E Yaakov era enlutado? Ele responde, Yaakov cozinhou um pote, uma panela, porque Yaakov conhecia a origem de Esav e o lado em que se agarrava. Ele sabia que ele brilhava por fora, mas por dentro é tudo que a gente já viu na história. Portanto, ele cozinhou pratos vermelhos, a saber, lentilhas vermelhas, porque Edom é vermelho, não é? A gente já viu aí, porque o vermelho é aquele que gosta de sangue. O sangue vermelho não é o deles. O vermelho aqui, ó, ele gosta de lentilha porque este prato quebra o poder do sangue vermelho, o poder de quebrar o poder de Esav, que é o segredo do sangue vermelho. Tá vendo? Por quê? Ele está ligado a Gevurá, e quem é que mata as pessoas nesse mundo? Quem é que vai lá pegar a alma da pessoa para ver se ela cumpriu a missão ou não? É o lado negativo. A gente sabe, né? D-U-M-A, o anjo do silêncio. Como está escrito, o primeiro saiu vermelho, Bereshit 25, 25. Para esse prato, ao vender Yaakov seu direito da primogenitura, a Yaakov o direito da primogenitura, Esav tornou-se escravo instantaneamente. Yaakov soube que para o único bode que os filhos de Israel sacrificaram em Yom Kippur, ao seu nível, a saber,
para o próprio Asa, né, Zel, no deserto. Vaikra 16:10. O segredo aqui é o segredo do Sam, tá vendo? Do anjo negativo, que é o ministro de Esav. Então, o que estava sendo feito ali naquele momento? Exatamente Yom Kippur. Tornar-se escravo de seus descendentes e não os acusará. E por causa do nível da sabedoria de Esav, veja, isso mesmo, ó, a sabedoria de Esav. Isso mesmo, a gente pensa que não. Mas devido à sabedoria de Esav, tá vendo? A sabedoria do corpo, Yaakov lidou sabiamente com ele. Não poderia ser de qualquer maneira. Se ele era inteligente, ele não poderia dar com ele de qualquer maneira, brincando, né? Ele sabiamente com Esav em todos os lugares, de modo que Esav era incapaz de governar e era submisso a Yaakov, e não foi contaminado por ele, mas governou sobre ele. Ele continua. Rabi Yehudá disse que isso deveria ter sido verdade também para Lavan, porque ele também era um feiticeiro. Então, se ele também era um feiticeiro, significa que Esav também era um feiticeiro. Como está escrito, aprendi por sinais que Hashem me abençoou por tua causa. Bereshit 30:27. É o que Lavan falou. E a gente falou de Lavan em outra paraxá, não foi? Portanto, Yaakov foi enganado em relação a ele. E embora Yaakov fosse um homem simples e inteiro, ele era misericordioso com quem tivesse que ser misericordioso. Veja, ele não tinha inimigos, ele era misericordioso, né? Com quem tinha que ser misericordioso. E ele era rigoroso, ele fazia julgamentos, aqui rigoroso, num julgamento enganoso, quando necessário. Quando era necessário, ele tinha que ser o quê? Esperto, tá vendo? Pois ele consistia de duas partes, a Hesed, né? O Yaakov, quando você vai desenhar ali a Sefirá de Yaakov, o que acontece? Ele é a bifurcação da árvore sefirótica. Ou seja, ele está no nível onde ele recebe das duas sefirotes. Deixa eu fazer um novo slide aqui. Então, ele recebia das duas sefirotes e ele era a terceira sefirote, assim como é o caso de Netza, né, em relação a Hod e Yesod. Então, tinha essas questões. Gente, por que você não copia? Ok, então veja, se a gente tem 3 sefirotes, essas sefirotes representam, de um lado, Itzahak, Jacó, que é Hesed, do outro lado, Gevurá, que é Itzahak, né, da onde Esav também é ligado no nível mais baixo, se Trahará. E você tem exatamente aqui Yaakov, que é Tiferet. Essas são as 3 sefirotes ali do nível de Zerampim, não é? E aí você tem, então, um sistema de julgamento, que é a posição aqui do nosso querido Sarrak, que gostava mais de Esav, que também era do lado negativo, e nós temos Abraham, que era também a potencialização ali do amor puro, né? Um amor incondicional. E aí o que acontece aqui? Aqui nós temos, então, todo um sistema espiritual, ou seja, Abraham, Hesed, Itzahak, aqui acima, que é Gevurá, julgamento, e Yaakov. Yaakov é o quê? É a junção desses 2 números. Então, veja, a gente tem a junção dessas forças espirituais. Eles convergem, ou seja, Abraham vem para Itzahak, gera Itzahak, e os 2 geram
o próximo grau, que é Yaakov. Aqui eu tenho o nome El, dentro dessa Sefirot, né? Aleph Lamed. Inclusive, esse nome El aqui, ó, ele está dentro de quem? Ele está no nome Samael, aqui é amor, tá vendo? Ó? Aí, o amor de Esaú, você acha que não existe, não? Ó, El, esse daqui está no nome Sama, no final, El. Aqui eu tenho o nome Eloquim, todo mundo conhece, Gematria 86, e aqui eu tenho um tetragrama, Yud-Kei Vav-Kei. Ou seja, El com Eloquim, né, vai gerar o quê? Ó, 116, 117, tá vendo? E 17 é vida, né, 117. 17 é vida. 110, 116, 117. Tá aqui, ó. Esses dois nomes divinos aqui dentro. Não são os nomes da Sefirot. E aqui eu tenho 26, tá vendo? Então, olha que legal, né? Eu tenho 26, que é o tetragrama. A formação desses três nomes, veja, 117 mais 26, e as árvores têm níveis e também tem níveis de doação e recepção. Né? Poderia ser aqui uma outra história, né? Poderia, vamos ver aqui, ó, vai ter uma gematria também, ó. Aqui a primeira vai dar 13, tá vendo? 13, vai 1, 4. 13 com 4, né? 3 com 4 vai dar 43. Olha que isso fica horrível, né? 43. Deixa eu fazer aqui de novo, ó. 13 vai 1, 4 e sobra 1, 143. Que no final, você tem várias gematrias que podem sair daqui, né? Você pode ter aqui uma gematria de 5, 8, que é Biná, que é a Sefirá acima, que está acima dessa aqui. Você pode ter aqui 3 vezes 4 mais 1, 13 também. Tá vendo? Então, é muito bonita essa questão de gematria. Você pode ligar, olhar a coisa ao contrário e ter o quê? 341. O nome de Moshe, ele é 345. Você bota mais 4 letras do tetragrama, 345. Ou você pode até deixar 340, que é um Deus, e 340 é o 26 aqui do nome que tem aqui dentro, que é o nome Yod-Kei Vav-Kei, com o nome Shaddai, que está dentro da Sefirá e Yesod. Ops, gente, olha, não está descontrolado aqui, hein? Então, veja só. Então, você tem o nome Shaddai. Eu estou fazendo aqui rapidinho, porque eu sei que a nossa aula já avançou bastante, e tem muita coisa para falar ainda. Ó. Shaddai, tá vendo? Que tem gematria 314. 314 mais 26, 340, que é exatamente aqui ao contrário. Quer dizer, se eu vou para lá, dá certo, se eu venho para cá, dá certo também. Então, veja, toda a discussão que estava tendo aqui era em relação a isso. Então, o rigor que está falando ali é aquele rigor em relação aos julgamentos da alma. E esse sistema só julgava quando era necessário, pois ele constituía de duas partes, como a gente viu, o resto de julgamento, pois Yaakov é o segredo da coluna central, que compreende as duas colunas, Hesed e Gevorah. Dele está escrito, com misericórdia, né? Com misericordioso vos mostrarei misericordioso, e com o perverso vos mostrarei sutis. Terrilim 18, 26. O que significa que, com o misericordioso, ele tratou do lado de Hesed, e com o perverso, ele trata com o lado do juízo. Isso é o eterno, como deve ser. Eu estava, agora de manhã, eu não gosto de ver a morte de ninguém, mas eu vi 2 vídeos, né? Que estava sobre esse negócio aí dessa guerra que teve aqui, os caras batendo nos outros com madeira, machucando o cara todinho, arrastaram o cara numa moto, cara, saíram ralando o cara todo pela favela, o cara gritando de dor, o cara ainda, não grita, que você... Os caras são ruins, e o Eterno vai dar o quê? Vai dar pancada, meu irmão, não tem, quando chegar lá do outro lado, se não foi apagado, para não existir mais, vai para o Guerrinon e vai sofrer
vai ter que limpar essa maldade todinha, e eu nem sei se volta nesse caso, porque, gente, é muita maldade, sabe? E as pessoas que são ruins, né? Diz que Deus criou o mal, e o mal está pronto para castigar quem é ruim. A gente vai tentar ensinar, quando a gente vê essas coisas assim, aí você fala, mas aí a gente deseja. Não, a gente não deseja, a gente quer que ele, na próxima reencarnação, tanto aquele que arrastou como aquele que foi arrastado, porque como diz os nossos sábios, né, que quem mata a pessoa morre da mesma forma. E aí, se a pessoa não conserta, ela vai matar da mesma forma, e assim vai, até que nós consigamos destruir o mundo.